Homens solteiros serão perseguidos por essas mulheres. Se você é um homem solteiro, prepare-se. O novo jogo está sendo armado e você é o alvo principal. Porque há um grupo específico de mulheres, especialmente divorciadas frustradas, que não estão procurando amor. Estão desesperadamente tentando salvar a própria narrativa de fracasso emocional e vão te caçar como se você fosse o último bote salva-vidas no oceano da solidão delas. E o pior, vão fazer isso com uma arma silenciosa, mas extremamente eficaz, a chantagem emocional. Elas vão chegar com aquele papo de homem de verdade, dizendo que estão cansadas de jogos, que já viveram o suficiente para saber o que querem, e vão te oferecer a ilusão de maturidade, mas por trás do discurso de mulher evoluída existe uma urgência sombria. A pressão do tempo, da aparência que já não responde igual ao espelho, do medo de morrer sozinha, da comparação com amigas que refizeram a vida mais rápido. E quando percebem que você tem estabilidade emocional, um pouco de grana e principalmente liberdade, isso te transforma num troféu, num símbolo de recomeço que ela vai querer controlar, polir e moldar para o script dela. Ela não quer você como você é, ela quer você como solução. E aí entra a manipulação, do elogio súbito à cobrança disfarçada, da carência ensaiada ao "você não quer algo sério", usado como teste de comprometimento para te enredar. A cada encontro, ela sutilmente vai tentando plantar culpa, como quem diz: "Eu já sofri tanto, não mereço isso de novo". Isso é guerra emocional, irmão. E se você não souber filtrar intenção, postura e valor real por trás da máscara da mulher decidida, você vai cair feito patinho. A chave aqui é uma só: presença masculina inegociável. Você precisa manter sua energia reta, sua visão clara e seus limites afiados. Não reaja por pena, não ceda por pressão e jamais entre num relacionamento por necessidade emocional dela. Relacionamento não é asilo afetivo. Você precisa ter coragem de dizer não quando ela usar o passado como justificativa para acelerar o presente. Seja firme, lúcido e perceba: se ela precisa te convencer do valor dela com histórias de dor e não com atitudes reais, então o que ela oferece é dívida emocional, não parceria. Mulheres incríveis existem, mas as frustradas, que querem que você pague a conta do que outro homem destruiu, vão se tornar caçadoras cada vez mais agressivas. Se você não quiser ser engolido por isso, mantenha seu foco em construir seu valor, e não em ser a muleta emocional de quem já caiu e não quer levantar sozinha. Se você é um homem solteiro, especialmente depois dos 30, prepare-se, as divorciadas frustradas, que estão sentindo o peso das escolhas erradas, do tempo passando e da solidão crescendo como uma sombra no fim do dia, vão começar a te enxergar como uma boia de salvação, e não como um homem de verdade. E isso é perigoso, porque elas não querem você. Querem o papel que você pode preencher na peça desesperada que elas estão tentando montar para salvar o ego e a autoestima delas. Elas virão com discursos de maturidade, experiências de vida e uma falsa serenidade que esconde uma carência agressiva disfarçada de independência emocional. Mas por trás de tudo isso está uma urgência silenciosa. Elas precisam validar que ainda são desejáveis, precisam garantir alguém que ofereça estabilidade, segurança e companhia antes que a realidade bata ainda mais forte. E é aí que o jogo psicológico começa. Chantagem emocional sutil, comparações com o ex, exigências disfarçadas de boas intenções e um script onde, se você não entrar, será acusado de imaturo, insensível ou homem que tem medo de mulher com bagagem. Elas vão tentar inverter os papéis. Você será o candidato e ela será o prêmio, como se o fracasso do casamento anterior fosse um diploma e não um alerta. E se você tiver carência, insegurança ou medo da solidão,
vai cair na armadilha com facilidade, porque ela vai saber exatamente como manipular sua vontade de cuidar, sua necessidade de afeto e sua fraqueza por aprovação feminina. Por isso, tenha clareza: uma mulher divorciada não é um problema, mas uma mulher divorciada frustrada, amargurada e pressionada pelo tempo. É um projeto de drama com data marcada para explodir. Ela quer casar rápido, ter controle emocional da relação, e vai te testar desde o primeiro encontro para ver se você se dobra ao roteiro dela. A saída? Estabeleça sua posição com firmeza desde o início, mantenha sua energia centrada e deixe claro que você é um homem com visão, não uma chance de redenção para alguém que se perdeu de si mesma. Não se envolva com pena, não compre discurso pronto e nunca deixe que o medo de parecer insensível te transforme em alvo fácil de uma mulher desesperada por estabilidade emocional. Seja seletivo e lembre-se, só entra no jogo quem aceita as regras. Então, ou você impõe as suas, ou vai acabar dançando conforme a música de uma mulher que já decidiu que você é o plano B dela. O homem solteiro hoje se tornou um alvo estratégico para muitas mães solo que não estão buscando amor, conexão ou parceria real. Estão procurando alívio financeiro, emocional e logístico, como se você fosse uma solução ambulante para os buracos deixados por outro homem que abandonou o campo de batalha. E o pior é que elas não vêm com bandeira de alerta. Elas vêm com sorrisos prontos, histórias comoventes e um ar de maturidade que parece ouro, mas é latão polido. O jogo é simples. Ela vê em você uma carteira aberta e um ombro grátis. Alguém que vai pagar o jantar, ajudar nas contas, dar carona, ouvir o drama do pai ausente e ainda sorrir enquanto cuida de um filho que não é seu, como se fosse o mais nobre gesto de masculinidade. Só que isso não é amor. É troca disfarçada e, geralmente, é uma troca injusta, onde você entra com tudo e ela entra com cansaço acumulado, expectativas distorcidas e uma lista de exigências que nenhum homem minimamente livre deveria aceitar. Elas não estão oferecendo um relacionamento, estão oferecendo um fardo já pronto, esperando que você seja emocionalmente generoso o suficiente, ou burro o bastante, para assumir a missão de reconstruir um lar que já foi implodido. E aí vem o truque emocional. Elas vão te tratar como um herói no início, te encher de afeto e validação, mas logo começam as comparações, os testes de paciência, as cobranças veladas sobre o que você sente pelo meu filho, quando você vai se comprometer de verdade. E o clássico homem de verdade assume que nada mais é do que uma armadilha sem volta. Você precisa entender que o papel de pai não pode ser concedido como bônus de namoro, que assumir alguém com filho exige um nível de envolvimento brutal e que o mínimo que ela deveria oferecer em troca é um relacionamento impecável, livre de manipulações, cobranças e fantasmas mal resolvidos. O que raramente acontece, porque muitas dessas mulheres não querem parceria, querem fuga do caos que criaram. Se você não souber enxergar isso de longe, vai ser engolido emocionalmente e usado como escada afetiva até ela se estabilizar, e muitas vezes partir para outro. Então, antes de entrar num barco com bagagem que não é sua, pergunte: ela quer você ou quer descanso? Porque uma mulher que realmente te ama não transforma você em babá emocional. Ela constrói ao seu lado, não escala você como salvador. A verdade nua é essa. Mãe solo que já resolveu a própria vida pode ser uma parceira incrível. Mãe solo que ainda está colando os cacos quer um voluntário para a missão que o ex abandonou. E se você entrar nessa sem critério, vai pagar o preço do erro dos outros com juros emocionais altíssimos. As feministas arrependidas estão voltando para o mercado como quem desce de uma montanha de ilusões quebradas. Depois de anos vendendo independência emocional como bandeira, ridicularizando a figura masculina, empurrando discursos de empoderamento extremo e desprezando os homens comuns,
por não se ajoelharem aos caprichos delas. Agora elas estão batendo na porta dos mesmos caras que um dia desprezaram, procurando não mais um aliado de causa, mas um homem de verdade para limpar a bagunça emocional, afetiva e até financeira que elas mesmas construíram com orgulho e teimosia. Elas viveram a fase da liberdade, do não preciso de homem, do meu corpo, minhas regras, dos romances descartáveis e da autoafirmação nas redes sociais. E agora, passado o pico da atenção masculina, sem mais validadores online e com a juventude escorrendo pelos dedos, começaram a sentir o gosto amargo da solidão que nenhuma hashtag resolve. Mas não se engane. O arrependimento delas não é uma evolução sincera, é sobrevivência emocional. Elas não querem um parceiro, querem um bombeiro emocional. Um homem paciente, provedor, emocionalmente disponível, maduro, que aceite o passado turbulento delas sem julgamento e ainda trate como princesa uma mulher que passou a vida dizendo que não precisava de um rei. E se você for carente, desavisado, ou for aquele cara que sonha em salvar uma mulher só para se sentir útil, vai cair direitinho nesse papel. Vai ouvir frases como: agora eu sei o que realmente importa. Eu só quero um amor de verdade. Cansei de joguinhos. E vai achar que encontrou uma mulher transformada. Mas por baixo da maquiagem emocional ainda existe a mesma mentalidade de controle, orgulho e teste constante que só foi enterrada pelo tempo e pela derrota. A chave para lidar com isso? Nunca tente consertar o que ela mesma não teve coragem de reconstruir. Você não é terapeuta, pai substituto ou projeto de redenção emocional. Um homem de verdade não é o que ela acha que precisa. É o cara que sabe exatamente o valor que tem, que observa o passado dela sem ressentimento, mas também sem ilusão, e que não se coloca como solução do problema que ela mesma causou com escolhas baseadas em vaidade, arrogância e rebeldia sem direção. Mulheres que chegam tarde demais não merecem pressa de ninguém. O seu tempo, energia e amor são investimentos e não doações para quem passou a vida desprezando o que agora implora para ter. Quando uma mulher passa dos 35, ela começa a sentir na pele algo que nenhuma feminista, nenhuma revista, nenhum coach de autoestima vai conseguir esconder. O tempo virou inimigo. E ela sabe disso, sente isso no espelho, nas reações dos homens, na queda da atenção que antes vinha de graça, na frieza do mercado afetivo que trata a juventude como capital erótico e maternidade tardia como um obstáculo. E é nesse ponto que o homem solteiro vira alvo estratégico, porque ela começa a jogar com pressa, e onde há pressa, sempre haverá manipulação. Ela vai usar a narrativa de maturidade emocional, dizer que não quer perder tempo com joguinhos. Mas a verdade por trás desse discurso é que ela quer acelerar o processo porque o relógio biológico e social está gritando. Ela não quer conhecer você de verdade. Ela quer encaixar você no plano que ela já desenhou. Casamento, estabilidade, filhos, se der tempo. E uma vida que salve a imagem que ela quer projetar aos 40. E se você vacilar, vai cair no ciclo de validação e culpa que ela domina com maestria. Vai te elogiar por ser maduro, diferente dos outros, mas ao menor sinal de dúvida sua, vai soltar farpas emocionais do tipo: homem que sabe o que quer não enrola. Você já devia saber onde quer chegar, e o clássico: não sou mais uma garotinha para perder tempo. Tudo isso é código para se apresse ou eu pulo para outro. E aqui está o ponto mais perigoso. Essas mulheres geralmente têm boa conversa, boa aparência, são independentes e sabem exatamente o que dizer para parecerem solução e não problema. Mas por trás desse verniz existe urgência, e urgência em relacionamentos quase sempre significa agenda oculta. Se você entra nesse jogo sem consciência, vira peça num tabuleiro que não é seu,
e daqui a 6 meses está sendo pressionado para assumir um compromisso que você não teve tempo nem de escolher, porque foi seduzido pelo discurso e não pelos fatos. A saída é brutal e simples. Respeite o tempo da mulher, mas nunca corra pelo relógio dela. Você não deve se sentir culpado por querer conhecer, explorar, testar e decidir no seu tempo. Quem pressiona, teme a rejeição. Quem manipula, teme o fracasso. E quem acelera demais, geralmente esconde falhas que não quer que você descubra antes de assinar o contrato invisível da relação. Mulher madura de verdade constrói com paciência, não com pressa. E se ela quer te empurrar para uma decisão rápida, é porque o interesse dela está em resolver a própria ansiedade, não em te conhecer de verdade. Fique atento. Charme sem calma, discurso bonito com urgência e elogios seguidos de cobrança são os 3 sinais de que você está lidando com alguém que não quer amor, quer resultado. E você, se for homem de verdade, não se deixa arrastar por pressa disfarçada de maturidade. As que já viveram tudo, viajaram, saíram com 1000 caras, experimentaram de tudo, mergulharam em fases de rebeldia, intensidade, promiscuidade emocional e aventuras embaladas por frases como "quero aproveitar a vida". Agora voltam ao jogo com um novo figurino. Se apresentam como santas, centradas, serenas, quase iluminadas, dizendo que aprenderam, amadureceram, evoluíram e que agora só querem paz, estabilidade, um relacionamento saudável com alguém que saiba cuidar, ouvir, acolher. Mas o que realmente querem é um recomeço emocional financiado, com um cara que banque emocionalmente, mentalmente e muitas vezes até financeiramente a reconstrução da autoestima que elas mesmas destruíram. O problema não é o passado dela, é a forma como ela tenta esconder ou distorcer esse passado para te empurrar uma versão higienizada de si mesma, enquanto no fundo ela só quer alguém para limpar o estrago. Elas vêm com papo de "eu tô em outra fase", mas testam o tempo inteiro se você vai tratar ela como se ela fosse uma mulher intocável, pura, digna de um pedestal, ignorando que ela própria passou anos ignorando homens com valores, enquanto corria atrás de emoções baratas com caras que não davam nem o bom dia. E aí, se você for o tipo de cara que confunde bondade com submissão, vai se ver bancando jantares, ouvindo desabafos sobre traumas antigos, sendo o terapeuta de plantão, e no fim ainda vai receber migalhas de afeto como se fossem um presente. Tudo porque ela está tentando construir uma nova narrativa de si mesma, usando o seu esforço como material. O mais perigoso, muitas delas realmente acreditam que mudaram, mas o que mudou não foi o caráter, foi o contexto. Elas estão cansadas, feridas, descartadas por quem elas realmente queriam e agora estão no modo restauração, buscando um homem com energia para investir nelas, como se fossem uma promessa, quando na verdade são uma dívida emocional disfarçada de oportunidade. Se você não souber identificar esse padrão, vai entrar em uma relação onde você é o patrocinador do renascimento emocional dela. E no dia que ela se sentir plena de novo, vai te largar dizendo que precisa se reencontrar sozinha. Seja frio, analítico e realista. Escute menos o que ela diz e preste atenção na trajetória, no comportamento, nas incoerências, nos sinais não verbais. Uma mulher que realmente se transformou não precisa fingir santidade nem esconder o passado. Ela se comporta com humildade, verdade e consistência. O resto é encenação emocional com legenda de nova mulher, tentando fazer você pagar a conta de uma vida que você nunca viveu com ela. A viúva emocional é talvez o perfil mais traiçoeiro que um homem solteiro pode atrair, porque diferente da mulher recém-divorciada, que ainda tenta parecer otimista, ou da mãe solo que ao menos expõe suas circunstâncias, a viúva emocional carrega um veneno invisível.
Ela já morreu por dentro emocionalmente, mas continua sorrindo por fora, tentando recomeçar sem ter enterrado o passado. E adivinha quem ela vai usar como terapeuta, salvador, enfermeiro afetivo e sacrifício emocional? Você. Essas mulheres são especialistas em esconder mágoas profundas sob camadas de charme, e no início vão parecer até inspiradoras, fortes, resilientes, diferentes das outras. Mas com o tempo, você começa a perceber que qualquer movimento seu é julgado à luz do ex que partiu. Se você demora para responder, ela diz que já passou por isso antes. Se você comete um erro mínimo, ela enxerga um padrão. Se você não lê a mente dela, ela se fecha como se você tivesse quebrado uma confiança que nunca foi construída. Isso não é relacionamento, é teste constante, é cobrança sem mérito, é punição preventiva baseada em traumas mal resolvidos que ela jurou ter superado. Essas mulheres não querem amar, querem vingança emocional, querem que você sofra a desconfiança, o medo e a paranoia que o antigo parceiro causou nelas, como se sua função fosse compensar a dor que outro homem gerou. E elas fazem isso com maestria emocional. Não explodem, não se mostram tóxicas logo de cara, mas vão te minando aos poucos, fazendo você se sentir culpado por não conseguir provar que é diferente. Isso destrói seu senso de identidade e liberdade, porque você começa a caminhar em ovos, fazendo de tudo para não ativar as feridas que nem foram causadas por você. E aí você vira refém, emocional e comportamental, tentando conquistar um amor que nunca estará inteiro para você, porque uma parte dela ainda pertence ao passado. A única defesa real contra esse tipo de mulher é a sua lucidez brutal. Você precisa identificar rápido os sinais, comparações constantes com o ex, desconfiança exagerada, padrões de drama recorrentes, frases do tipo "eu tenho medo que tudo se repita" e o eterno discurso de "já sofri demais para confiar fácil". Nenhum homem com valor deveria pagar por erro de outro. Isso é humilhação disfarçada de relacionamento. Se ela não teve maturidade para fazer luto, não é você que vai curá-la com amor. Porque quem entra num relacionamento para ser curado, não ama, consome. Não caia nessa armadilha afetiva de ser o messias emocional de uma mulher quebrada. Amor saudável começa com duas pessoas inteiras, não com uma tentando salvar a outra de fantasmas que nem foram seus. Se você for forte o bastante para reconhecer isso cedo, você se afasta com dignidade. Se for fraco, vai perder sua energia tentando acender uma luz num lugar onde ela mesma apagou o interruptor anos atrás. Escolha. As mulheres que gritam independência aos quatro ventos, aquelas que vivem dizendo que não precisam de homem para nada, que sabem se virar sozinhas, que têm carreira, liberdade, autoestima e que ninguém manda nelas, são muitas vezes as primeiras a correr atrás de um relacionamento no momento em que o aluguel vence, o boleto aperta e o mundo real bate na porta cobrando maturidade e não curtidas. É aí que o discurso muda, que a retórica feminista vira um pedido velado de parceria, construção a dois, dividir responsabilidades, pensar em futuro juntos como se fosse um plano de casal, quando na real é um resgate financeiro disfarçado de romantismo. Elas dizem que querem um companheiro, mas o que buscam é um patrocinador emocional e estrutural. Alguém que assuma o peso da realidade, enquanto elas continuam mantendo a pose de mulher forte e independente nas redes sociais. O problema não é querer ajuda ou querer dividir a vida. O problema é a incoerência, a mentira embutida no papel que elas interpretam. Porque quando a vida tá boa, elas fazem questão de mostrar que são donas de si, que homem não manda em nada, que tomam suas próprias decisões e que quem quiser estar ao lado delas tem que acompanhar o ritmo. Mas quando bate a pressão das contas, do vazio emocional, da cobrança familiar e do medo de envelhecer sozinha, de repente você vira o herói do script, o homem maduro, parceiro, que entende que uma relação é feita de apoio mútuo.
Só que esse apoio tem um viés claro. Ela quer que você assuma a parte dura, difícil, pesada. E em troca, ela oferece o quê? Companhia, sexo sem entrega, admiração condicional. Se você for um cara carente, inseguro, ou ainda acreditando que amor se prova carregando peso que não é seu, vai cair nisso com facilidade, achando que está construindo algo sólido, quando na verdade está apenas sendo encaixado num papel secundário do filme que ela mesma escreveu. A mulher verdadeiramente independente não faz discurso, não precisa provar nada nem finge força. Ela demonstra na prática e quando decide entrar em uma relação, faz isso somando, não transferindo. Fique atento ao timing. Quando ela se aproxima exatamente na virada do mês, quando o carro quebra, quando ela precisa conversar sobre o futuro depois de um problema financeiro, ali não é amor, é oportunidade travestida de parceria. E se você não souber colocar limite, vai passar a vida sendo o esteio de uma mulher que só é independente quando tudo está funcionando, mas que no aperto vai querer que você banque a mentira dela em nome de um nós que nunca existiu de verdade. Quando uma mulher diz que está cansada de balada, ela não está dizendo que evoluiu, que amadureceu, que entendeu o valor de um relacionamento real. O que ela está dizendo, sem perceber, é que o circuito de festa, bebida, ego inflado por atenção masculina e liberdade, sem responsabilidade, já não está entregando mais os mesmos resultados, e agora ela quer trocar de fase, sair da vitrine e entrar no conforto. E aí que você entra, não como escolha genuína, mas como plano B emocional, como o cara que sempre foi descartado durante os anos de farra, mas que agora serve como porto seguro, o famoso homem para casar. Ela rodou o cardápio todo, se apaixonou pelos piores, se entregou aos mais sedutores, viveu o caos, o drama, a adrenalina do sexo casual e da liberdade extrema. E agora, quando percebe que o corpo já não responde igual, que os caras que ela quer não a querem mais, que o mercado está ficando cruel e que a solidão está batendo, ela quer um cara estável, presente, bonzinho e disposto a reconstruir o que ela destruiu em si mesma. Só que aí mora o veneno. Você vai pagar a conta emocional de todos os erros que ela cometeu. Ela vai te comparar com os cafajestes que a deixaram, vai querer um relacionamento com intensidade, mas sem o risco, vai exigir fidelidade sem entrega completa e, principalmente, vai querer que você seja compreensivo com o passado dela, mas sem te dar espaço para ter um passado seu. E você, se entrar nessa carente, vai cair feito pateta, achando que está sendo escolhido, quando na verdade está sendo usado como ponto de aterrissagem de alguém que gastou todos os seus melhores anos vivendo o oposto do que hoje diz querer. A verdade é cruel. Quando ela diz que cansou da balada, o que ela quer é estabilidade emocional com você, mas sem abrir mão da independência emocional que cultivou durante anos. E isso significa que, no fundo, ela quer o conforto de um relacionamento sem o compromisso de se transformar para que o relacionamento funcione. Ela quer o melhor de dois mundos, mas com você arcando com os custos. A saída? Nunca aceite ser o prêmio de consolação de alguém que ignorou homens como você durante os anos em que ela podia escolher qualquer um. Se ela quer um homem de valor, ela tem que provar que também virou uma mulher de valor. E isso não se mede pelo cansaço da balada, mas sim pela maturidade de se entregar por inteiro, sem manipulação, sem bagagem não resolvida, sem tentar transformar você em um projeto de reabilitação emocional. Se você for o cara que aceita menos do que merece só para ter alguém do lado, vai descobrir tarde demais que o porto seguro dela era só um abrigo temporário até a próxima tempestade. Não seja abrigo, seja escolha. As emocionalmente instáveis,
Aquelas mulheres que vivem em ciclos de drama, surtos, crises existenciais e variações de humor que mudam como o vento, são magnetizadas por homens calmos, não porque querem paz, mas porque enxergam nesse tipo de homem um refúgio, uma âncora, um lugar seguro onde elas podem despejar o caos interno sem julgamento e ainda receber carinho como recompensa. Só que o jogo é sujo. Elas não estão em busca de equilíbrio, estão em busca de um receptáculo emocional. Alguém que suporte os colapsos sem reagir, que engula as acusações, que se mantenha firme enquanto elas jogam gasolina em tudo. A calma do homem é vista como fraqueza disfarçada de maturidade, e é exatamente isso que atrai, porque no fundo elas querem controle e não conexão. Elas vão elogiar sua paciência, sua empatia, seu jeito diferente dos outros, mas logo começam a testar limites, criando brigas do nada, te culpando por emoções que são delas, provocando reações para ver se você explode, tudo isso com um tom de "só quero me sentir segura". A instabilidade delas é um vício emocional. Elas precisam de altos e baixos para sentir que estão vivas. E se você for o tipo centrado, que evita conflito, que quer resolver tudo no diálogo, vai se ver tentando apagar incêndios que ela mesma acende só para se sentir amada na reconciliação. E aí você entra no ciclo: paz falsa, causa emocional, reconciliação com lágrimas e juras, repetição. Ela te suga sem perceber, te desgasta enquanto diz que te ama, e você, sem entender o jogo, acredita que ela só precisa de mais tempo, mais amor, mais estabilidade, quando na real o que ela precisa é de terapia, autoconhecimento e responsabilidade afetiva, coisas que ela não vai buscar enquanto tiver um homem calmo, disposto a bancar emocionalmente o desastre dela. A verdade é dura. Se você não impor limite, se não se retirar no primeiro sinal de manipulação emocional disfarçada de carência, você será arrastado para o mundo dela, onde todo gesto de amor vira uma obrigação e toda atitude racional vira frieza. A mulher emocionalmente instável não quer amor, quer um espelho que tolere e valide o desequilíbrio dela. E se você for esse espelho, será destruído aos poucos, emocionalmente drenado, até virar um zumbi afetivo que acha que está sendo forte por aguentar tudo. A força real está em dizer não cedo, em sair antes de ser sugado e em entender que equilíbrio emocional não se constrói com alguém que se alimenta de instabilidade como forma de se sentir viva. Ela não quer paz. Ela quer um campo de batalha, onde você lute contra você mesmo, enquanto ela observa dizendo que é amor. As coaches de relacionamento modernas são a nova versão da manipuladora emocional com diploma de autoajuda e discurso ensaiado, que em vez de construir algo real com um homem, querem moldar, lapidar e reprogramar você como se o simples fato de estar solteiro fosse uma falha sua, e não o resultado natural de ter padrão, critério e uma visão lúcida sobre o jogo podre que elas mesmas alimentam. Elas surgem com um vocabulário empoderado, cheio de frases prontas como "homem de verdade sabe o que quer", "você precisa curar seu masculino ferido", ou "você está com medo de se entregar". Mas tudo isso é só uma estratégia para te colocar na posição de aluno enquanto elas assumem a superioridade emocional de quem diz saber amar, mas vive cheia de traumas, ressentimentos e teorias furadas que não funcionaram nem na vida pessoal delas. Elas não estão te oferecendo parceria, estão te oferecendo reeducação afetiva com base em ideologias incoerentes, onde você é sempre o problema. Ou porque não se abre, ou porque se abre demais, ou porque é primitivo, ou porque tem ego frágil. Enquanto elas se colocam como seres iluminados que vieram salvar o mundo do patriarcado emocional. Mas por trás dessa máscara de equilíbrio e sabedoria emocional está uma mulher cheia de arrogância, controle e hipocrisia, que quer um homem forte, mas totalmente domesticado,
alfa no mundo e beta com ela, que saiba liderar, mas obedeça suas regras, que tenha voz, mas não questione suas ideias. Elas dizem que querem vulnerabilidade, mas se você mostra emoção demais, elas perdem o respeito. Dizem que querem um parceiro autêntico, mas só valorizam quem se encaixa na cartilha delas. E se você questiona qualquer coisa, se você resiste ao papel de aluno submisso, elas te diagnosticam, bloqueado, imaturo, emocionalmente indisponível. Esse é o jogo. Você entra para conquistar uma mulher e acaba sendo treinado para se tornar um homem que nem você respeita. O pior, muitos homens caem porque confundem linguagem sofisticada com inteligência real e confundem discurso de cura com maturidade. Mas a verdade é que essas mulheres não querem conexão, querem controle. Elas querem moldar você para que você sirva ao script afetivo que elas venderam para as seguidoras delas, mesmo que esse script esteja afundando na prática. A única forma de se proteger disso é ter uma identidade masculina sólida, inegociável, que não se curva para carinha de coach com aura de guru. Relacionamento não é oficina emocional, e você não é um projeto. Se uma mulher não consegue te amar como você é, com seus acertos, seus erros, sua liberdade e sua verdade, então ela não quer um homem, quer um avatar que sirva para inflar o ego e sustentar o personagem. Fique esperto, o problema nunca foi você estar solteiro. O problema é você se entregar para quem confunde amor com correção, parceria com domesticação e conexão com doutrinação emocional.